Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova fim da reeleição para cargos do Executivo. Marcha da Maconha provoca polêmica em Ribeirão Preto. Câmara acolhe veto a projeto das Rabeiras. Caminhada cultural resgata a história da Avenida Saudade. Revide. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. A PEC também aumenta os mandatos para 5 anos e unifica as eleições a partir de 2034. A proposta ainda precisa passar pelo plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados antes de entrar em vigor. O relator da matéria, senador Marcelo Castro, apresentou um novo parecer encurtando a regra de transição para que o fim da reeleição para governadores e presidente passe a valer em 2030 e não em 2034, como previa o texto anterior. A mudança ocorreu após senadores criticarem que a transição estava muito longa. A PEC ainda aumenta o mandato dos chefes do Executivo, deputados e vereadores para 5 anos e dos senadores para 10 anos. Especialistas avaliam que a proposta pode alterar significativamente o cenário político brasileiro, ao reduzir a possibilidade de manutenção de poder por sucessivos mandatos. Por outro lado, há quem critique o aumento de mandato para 5 anos, temendo que possa dificultar a renovação política e a fiscalização dos eleitos. Bom, Murilo, essa realmente será uma matéria que vai ser bem discutida nos próximos meses, aí, talvez até nos próximos anos, né? Para ver se eles conseguem realmente fazer essa unificação das eleições e também o aumento do mandato, mas a possibilidade de acabar com a reeleição, né? Acho que essa pode ser uma boa medida, né? É uma proposta, né? Claro que está numa fase muito inicial, ela só foi aprovada numa comissão, né, de Justiça do Senado, tem que passar pelo próprio plenário do Senado e depois voltar para a Câmara e tal, e isso demanda um certo tempo. Mas uma coisa é fato, assim, que a reeleição não foi um bom negócio para o Brasil, né? Desde que ela foi instituída lá em 1997. O presidente que se elege, ele já, desde o primeiro dia, ele está pensando na reeleição. E aí teve essa proposta também, o mandato de senadores para 10 anos, depois acabou tendo uma revisão lá na comissão e ficou para 5 anos. O que nós vamos ter agora é a possibilidade de que, se isso for levado em frente, a gente não teria mais as eleições de 2 em 2 anos como acontece hoje. Tem eleição para prefeito e vereador e depois as eleições gerais. Seria tudo numa eleição só, né? E aí fica a pergunta para todo mundo que é eleitor, né? Você conseguiria, assim, numa eleição só, fazer uma boa escolha, eleger um prefeito, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador e um presidente, né? Ter que escolher tudo isso numa tacada só e assistir a todos esses debates e a todas essas propostas misturadas e tudo junto ao mesmo tempo, discutir uma realidade do Estado, da Prefeitura, do município, tudo isso numa vez só. Eu acho que essa coincidência não é benéfica. Eu acho que o modelo atual de você prestar atenção na cidade em 2 anos e depois nas outras para 4 é um modelo mais justo que permite que as pessoas façam escolhas melhores. Mesmo assim, a gente tem visto, né, que cada vez mais as pessoas um pouco distantes da política. Mas fica aí a proposta que está tramitando. Revide. A Marcha da Maconha, marcada para o dia 24 de maio em Ribeirão Preto, gerou polêmica na cidade. O presidente da Câmara, Isaac Antunes, anunciou que acionará órgãos de fiscalização para coibir a presença de crianças e eventual tráfico de drogas durante o evento. A manifestação, que defende a descriminalização e a regulamentação da maconha, é respaldada por decisão do Superior Tribunal Federal, STF, que garante o direito de reunião e livre expressão. A marcha está prevista para começar às 14h20 em frente ao Teatro Pedro II. O evento é parte de um movimento nacional que busca discutir a política de drogas no país e os problemas da repressão violenta para um problema de saúde pública. Eu acho assim, absolutamente necessário que se discuta
a questão da política de drogas no país, né, Murilo? Porque fazer de conta que esse problema não existe, eu acho que é uma maneira muito burra, né, de não achar, de não discutir com a sociedade como é que a sociedade está vendo isso, né? Pois é, eu acho que primeiro, né, essa manifestação nós temos que viver numa sociedade democrática, as pessoas precisam ter a liberdade, quem quiser participar da manifestação deve ter todo o direito, toda a segurança de poder fazer isso, né? Eu acho que isso é ponto pacífico. E a outra questão, assim, a gente está aí, eu acho que são dois exemplos, o anterior e o próximo, né? O Uruguai foi um país, né, que não tem reeleição, né, que o tema anterior que a gente discutiu lá, os presidentes se revezam no poder há bastante tempo num clima de absoluta tranquilidade. E o Uruguai também foi um país que está fazendo uma experiência, né, com relação ao controle, ao uso da maconha com fins medicinais ou mesmo para consumo, né, em quantidades pequenas, sob a supervisão do Estado, porque é fato, né, que se não houver um controle do Estado, uma legislação clara sobre isso, né, quem acaba controlando, né, a venda de drogas no país é o crime organizado, e aí resulta em tudo isso que a gente está vendo aí no país, né, uma situação de segurança cada vez pior. Revide. A Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto acolheu o veto do prefeito Ricardo Silva ao projeto de lei que proibia a prática de pegar rabeira em veículos. A justificativa foi a falta de clareza e abrangência do texto, que poderia comprometer a aplicação. Dados da RPMob indicam que nos primeiros 100 dias do ano foram registradas 415 ocorrências de rabeira na cidade, principalmente envolvendo adolescentes em ônibus do transporte coletivo. A proposta vetada não fazia referência a veículos autopropelidos, como patinetes elétricos e bicicletas motorizadas, o que limitava a sua eficácia. Em novembro de 2023, um projeto semelhante já havia sido vetado pelo então prefeito Duarte Nogueira sob o argumento de inconstitucionalidade, mostrando a complexidade do tema. Tá aí uma coisa complexa, né? Como fazer com que esses adolescentes parem de colocar a vida em risco, né? Pegando rabeira em veículos, né? Pois é, aqui está dando que o pessoal pensou na bicicleta, mas esqueceu dos patinetes e das bicicletas motorizadas, né? O fato é que o risco é o mesmo, né? Mas é incrível como tem pessoas, né, que gostam de desafiar e de colocar a sua vida em risco. Ontem até apareceu no Jornal Nacional, lá no Rio de Janeiro, 3 rapazes que resolveram invadir o Galeão, né, só para ficar embaixo em vez de ver um avião passar. Então, assim, o ser humano é capaz de coisas surpreendentes, né? E aí, acho que caberia mais um trabalho importante das escolas, né, de conscientizar esses adolescentes que a pessoa está correndo um risco enorme de ficar segurando um ônibus, né, e sofrer um acidente de trânsito aí fatal ou de repente ficar com alguma sequela para o resto da vida, né? Então, realmente é uma brincadeira que não compensa. Revide. No dia 31 de maio, às 9 horas, acontece a caminhada cultural As Memórias da Avenida Saudade, em Ribeirão Preto. O evento gratuito visa promover uma imersão no passado da cidade com percurso guiado por locais históricos do bairro Campos Elíseos. Os interessados podem se inscrever online ou pelo WhatsApp. A atividade é aberta a todos os públicos e contará com a condução do professor Felipe Souza e da produtora cultural Juliana Petrucelli. Durante o passeio, os participantes conhecerão pontos de interesse como a Igreja Santo Antonino Pão dos Pobres, a Basílica Menor de Santo Antônio de Pádua e a Santa Casa de Misericórdia. Bem, esse é um passeio pela história da cidade que começa aí a ser descoberta, né, com algumas ações que a gente tem, mas obviamente que tem muitos lugares ainda para conhecer. Aqui menciona a Igreja Santo Antônio dos Pobres, né, que é uma outra igreja nossa que está precisando de ajuda também e que as pessoas precisam conhecer um pouco melhor. E nesse final de semana nós vamos ter a grande quermesse de Ribeirão em benefício da Catedral. Pois é, dia 24 e 25, né, sábado e domingo, nós vamos ter uma quermesse assim, que está prometendo, viu, Murilo? Parece que a gente vai ter um público bem interessante, assim, tá tendo uma divulgação bem boa, tá tendo uma divulgação boca a boca, então vai ser um movimento realmente interessante. E a ideia aí é que todo o recurso arrecadado vá para as obras de restauro da catedral. Então, todo mundo convidado, as prendas que a Eliana Palocci
conduziu tão bem. Foram prendas muito boas, tem muita coisa boa para os bingos. As comidas aí também, uma coisa organizada pelo Renato Aguiar, bastante coisa interessante. Então vai ser assim um final de semana cheio de uma festa bonita. E para quem tem receio de ir no centro, né, dá para ficar mais tranquilo, claro, sabendo que os órgãos de segurança da cidade, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, foram avisadas e vão estar presentes lá para garantir a segurança de todas as pessoas que resolverem participar da festa do centro. É isso aí. Revide. E o Paulo Apolinário nos conta agora os principais destaques da Revide desta semana, que circula na versão digital. Olá Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. Os destaques da Revide Digital desta semana são a força-tarefa que busca reposicionar a Avenida Dom Pedro I como motor econômico da Zona Norte de Ribeirão Preto, com um plano de recuperação liderado pelo Sincovarp e empreendedores locais, inspirado no mesmo modelo da 9 de julho. E também a entrevista com o escritor Menalton Braff, que fala sobre a leitura como um caminho de reconstrução interior. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana a todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.